Dando continuidade ao nosso canal, hoje eu vou falar sobre a fofoca. E por que esse comportamento é tão destrutivo nas famílias, no trabalho e na igreja. Fique ligado e bom vídeo a todos. O fofoqueiro é uma pessoa que tem informações privilegiadas sobre outras pessoas e revela essa informação àqueles que não precisam saber, que não têm necessidade de saber. Ou mesmo quando ele precisa, quando ele tem essa necessidade, o fofoqueiro as faz de maneira exagerada, dolosa e visando a elevação da sua imagem em detrimento da imagem daquele que é exposto. Isto é, ele age dolosamente, ele age com a intenção de prejudicar a pessoa. O fofoqueiro ele não compartilha informações, pois a sua intenção é destruir a imagem da pessoa invejada, porque ele age naturalmente com a inveja, ou por implicância. Em relação à intenção dos fofoqueiros, eles têm muitas das vezes o objetivo de se elevar ao custo de outras pessoas e fazer com que essas pessoas se pareçam más. O fofoqueiro ele também se exalta como o único possuidor da verdade, a fonte de conhecimento, o único que detém esse conhecimento. O conhecimento daquilo que é secreto, daquilo que é oculto, daquilo que está guardado às 7 chaves. E quais são os tipos de informações compartilhadas pelos fofoqueiros? Bem, os fofoqueiros, eles geralmente falam dos erros e defeitos dos outros. Ou eles revelam detalhes potencialmente embaraçosos, vergonhosos sobre a vida alheia, sem o conhecimento da pessoa, é claro, e sem a sua aprovação. E é bom deixar bem claro que não existe fofoca com boa intenção. O alerta, ele é diferente da fofoca. Porém, é extremamente raro encontrar pessoas que compartilham informações visando proteger, acautelar ou mesmo precaver alguém. Na verdade, as pessoas, quando fazem isso, elas estão visando algum interesse secundário. Então elas bajulam a pessoa. E elas não têm a intenção, nesse caso, de proteger ou mesmo precaver alguém de alguma coisa. Elas estão visando o interesse próprio. E muita gente pergunta sobre os perigos da fofoca. A fofoca ela pode arruinar a própria pessoa, ou seja, aquele que pratica a fofoca, aquele que deliberadamente fala da vida da outra pessoa, que expõe a vida da pessoa para outras. Ele pode levar a própria vida dele à ruína. Além disso, a fofoca ela separa grandes amigos, ou seja, leva ao fim da amizade. Leva outra pessoa à ira, à fúria, ao ódio. Pode levar muita gente a perder o emprego. Pode destruir um relacionamento, ou seja, casais podem se divorciar por causa da fofoca. E o fofoqueiro, ele tem que tomar muito cuidado, porque às vezes na tentativa de destruir a imagem de uma pessoa, ele acaba destruindo a própria imagem. Porque ele age da mentira, ele age de artifícios vis, age da maldade, para tentar destruir a imagem daquela pessoa. E às vezes, como diz o ditado, o feitiço pode se voltar contra o feiticeiro. E a própria imagem dele acaba sendo destruída. E além de pecador e mentiroso, ele vai ser visto como fofoqueiro. E o que diz a Bíblia sobre a fofoca? O livro de Provérbios, ele fala muito sobre a fofoca. Em Provérbios capítulo 20, versículo 19, por exemplo, é dito o seguinte: o que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia com seus lábios. Aqui fala ao mesmo tempo da fofoca e da bajulação. Em Provérbios capítulo 11, a partir do versículo 12, também relata o seguinte: o que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém oculto. Aqui fala ao mesmo tempo do amor ao próximo, da fidelidade e a fofoca em contraposição a isso. Em Provérbios capítulo 16, versículo 28, é ensinado o seguinte: o homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Aqui, na verdade, são os efeitos da fofoca, os perigos da fofoca, o que a fofoca pode vir a gerar. Em continuidade, em Provérbios capítulo 18, a partir do versículo 7, é dito o seguinte: a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios
um laço para a sua alma. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados. Elas descem ao íntimo do ventre. Aqui, novamente, a gente volta a falar da língua, né? Que a língua é o menor órgão do corpo, mas é o mais destrutivo, o mais perigoso. E é através da boca, dos lábios e da língua que o fofoqueiro peca e perde, muitas das vezes, a salvação. A confirmação disso vem no capítulo 21 do mesmo livro, em seu versículo 23, que ensina o seguinte: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Porque, na verdade, ninguém vai ser feliz em cima da infelicidade dos outros. Se o fofoqueiro ele busca destruir a imagem da pessoa, ele jamais vai ser feliz. Ele vai trazer angústias para a sua vida e para a sua alma. Porque ele vai ser triste em vida e depois da morte. Porque ele pode perder a salvação. O livro de Romanos ele traz uma inovação em relação à fofoca, pois ele alerta que também aqueles que aprovam e se omitem diante dessa prática também serão responsabilizados. É o que diz no capítulo 1 desse livro, a partir do versículo 29, que é assim descrito: estando cheios de toda a injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam o que as praticam. Então, como salientado, aquele que pratica a injustiça, a malícia, a cobiça, aquele que é invejoso, que cria contendas, que age dolosamente, ou seja, com intenção de prejudicar, que age com maldade, que murmura, que aborrecem a Deus, que são soberbos, presunçosos, que inventam males, ou seja, usa da sua criatividade para agir com maldade e não tem misericórdia e tentam deturpar a imagem do próximo, eles serão responsabilizados. Da mesma forma aqueles que se omitem e aqueles que aprovam essas práticas. Do mesmo modo, em Levítico capítulo 19, versículo 16, nos é dito o seguinte: não espalhem calúnias no meio do seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Aqui mais uma vez alerta sobre aquele que calunia o seu irmão, que se levanta contra o seu próximo. A calúnia, além dela ser um crime contra a honra, ela é um pecado extremamente grave. O verdadeiro cristão, ele jamais pratica esse tipo de pecado. Ele jamais calunia, ele jamais injuria e ele jamais difama o seu próximo. Pois esse é um pecado cuja sentença é a morte eterna. Nessa mesma lógica, no livro de Provérbios, em seu capítulo 6, a partir do versículo 16, é ensinado o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Bem, essa passagem ela é autoexplicativa, né? O Senhor detesta o soberbo, o arrogante, o mentiroso, o assassino, o maldoso, que premedita planos perversos para destruir o seu próximo, aqueles que não medem esforços para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, que é também um fofoqueiro, e aquele que provoca discórdia entre irmãos, que é a própria fofoca. Todo o capítulo 3 do livro de Tiago, ele trata muito bem sobre o nosso tema, sobre a fofoca e sobre a intriga. Então eu recomendo a leitura de todo o capítulo 3 do livro de Tiago. Só a título de exemplo, eu vou ler os versículos 5, 9 e 16. No versículo 5 fala o seguinte: a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. É aquilo que a gente vem dizendo desde o início do canal, né? Desde os primeiros vídeos, que a língua é o menor órgão do corpo, mas é o mais perigoso. Pois é através da língua que a pessoa fofoca, que a pessoa demonstra a sua soberba, a sua arrogância e que ela se vangloria. Em continuidade, o versículo 9 diz o seguinte:
Com a língua bendizemos que o Senhor é Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Ou seja, com a mesma boca que louva o Senhor, nós amaldiçoamos os nossos irmãos, que são semelhantes a nós. A mesma boca que professa que Deus é o Criador é a mesma que tenta destruir a imagem do irmão, que é semelhante a Deus e, portanto, semelhante a nós. Neste eixo, o versículo 16 vem dizer o seguinte: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. É mais uma vez a consequência da fofoca, da criação de boatos, da tentativa de destruir a pessoa, agindo com inveja e ambição egoísta, que são próprios do fofoqueiro. Bem, gente, com essas passagens eu encerro o vídeo por hoje. Espero que vocês tenham gostado da exposição das minhas ideias e dos textos bíblicos que foram aqui colocados. Curtam esse vídeo, curtam minha página no Facebook e se inscrevam no canal. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.